Esta semana nós tivemos algo muito importante para o mundo todo. E eu acredito que se você estava vivo, se você está aqui é porque você estava vivo, você presenciou, viu ou ouviu falar e ficou sabendo disso e sabe do que eu estou falando, certo? O que foi? A posse do presidente dos Estados Unidos. Não tem jeito, tudo que acontece lá, todo mundo fica sabendo. Tudo que acontece nos Estados Unidos, o mundo inteiro sabe. Por uma questão natural, tudo que acontece nos Estados Unidos afeta diretamente ao mundo todo. Por isso que eu sempre digo, como o pastor Manuel colocou aqui, é uma democracia um pouco estranha, porque o que perde ganha, né? De acordo com os delegados que eles têm lá. Independente de quem ganhou ou de quem perdeu, quem é o presidente lá hoje? É ele. O que nós devemos fazer? Orar por ele. Porque se o governo americano for mal, quem é que vai mal? O mundo todo vai mal. Então que Deus abençoe o senhor McDonald's, né? Que Deus abençoe. Porque eu já ouvi falar até assim, ele é dono da rede McDonald's. Ele é dono da rede McDonald's. O que acontece aí, irmão? O negócio está meio, tá meio sobrenatural aqui. Foi só falar do presidente dos Estados Unidos, o som começou a dar problema. Olha o poder que esses homens têm, né? O negócio é complicado. Então, toda essa semana nós vimos a posse que ele tomou ali. Então ore pelos Estados Unidos, ore por ele, para que ele faça um bom governo, porque se a economia lá for ruim, irmão, é ruim para o mundo inteiro, não é ruim para os Estados Unidos. Porque às vezes a gente tem um mau hábito de torcer, né? Tomara que dê errado. Mas se der errado lá, irmão, vai complicar para a gente. Isso é para tudo, é aqui também. Se você torcer para que o prefeito vá mal, você mora nessa cidade. Se ele for mal, vai mal a cidade. Se você torcer para que o presidente vá mal, vai mal para o nosso país. Isso tanto faz, se era Lula, se era Dilma, se é Temer, se é quem vier depois, tanto faz, vai mal para todo mundo. Mas tem uma coisa curiosa que eu queria pensar com os irmãos, quando eu estava assistindo, todos acho que devem ter acompanhado pelo menos um pouco da transmissão da posse, ou daquela solenidade toda, que foi transmitida por o mundo inteiro ao vivo, a posse do presidente dos Estados Unidos. E eu comecei a observar aquela posse, e você, talvez assim como eu, observou algumas coisas que estavam acontecendo ali. E havia alguns grupos de pessoas diferentes acompanhando aquela mesma posse. Primeiro grupo de pessoas que estavam acompanhando, pessoas que estavam simplesmente assistindo. Talvez assim como eu, como você, ou como qualquer outro tipo de pessoa, que estava apenas olhando o presidente tomando posse. Aquele monte de solenidade, homenagens, festejos, e estava só olhando, observando, como alguém à distância falou, nada a ver comigo mesmo, é lá nos Estados Unidos, deixa lá. Tem um segundo grupo de pessoas que estava olhando para aquela mesma situação e estava bravo, indignado com o que estava acontecendo, e talvez irritado, pensando, poxa vida, talvez pessoas mais próximas pensando assim, eu não votei nele, e por que ele ganhou? O que ele está fazendo aí? Não era para ele estar aí. Mas que estava apenas indignado, porque não votou nele, não gosta dele, ou que estava aqui mesmo como nós, distante dele, complicado, irritado porque ele ganhou, não queria que ele tivesse ganho, insatisfeito com a posição dele ali, mas tudo bem, estou indignado, mas estou na minha. Tem um terceiro grupo de pessoas, que é aquele que além de não gostar e não ter votado, ou ter votado nele ou não, mas é aquele que critica, que vai para a internet, ou que vai para a rua, e que faz arruaça, e que taca fogo nas coisas, e que quebra as coisas, e que vai bater os 4 anos, ou sei lá quantos anos de mandato dele, questionando o governo dele. E existe aquele outro grupo, que é aquelas pessoas que simplesmente vão ficar o tempo todo apoiando, independente de ter votado ou não, de ter gostado ou não, que vão dar força, e que vão apoiá-lo, e que vão torcer para que dê certo, para que, entendendo que se ele der errado, fique errado para todo mundo, que se ele for mal, vai mal para todo mundo. E eu espero que você faça parte desse grupo, que se você gosta ou não dele, se você, claro que no meu caso nós não votamos nele, mas que você faça parte desse grupo, que daqueles que votaram ou não, se gosta ou não, torça e ore para que ele vá bem, porque ele indo bem, tudo vai bem. Entendeu isso aqui? Até aqui tudo bem? Há esse grupo de pessoas que, a hora que estavam assistindo, analisaram aquela posse e automaticamente se inseriram nesse contexto. Eu fiz parte de um desses grupos e comecei a analisar, falar, poxa vida, onde que eu me encaixo
ao olhar e acompanhar a posse desse presidente? Onde que eu me encaixo? Se eu trouxer um pouco mais próximo da nossa realidade aqui, quando nós tivemos o impeachment que tirou a presidente Dilma, nós temos hoje uma massa da sociedade que é a favor, temos uma massa da sociedade que é contra, temos aqueles que torcem contra o atual presidente, temos aqueles que torcem a favor, e temos aqueles que às vezes não se manifestam, temos aqueles que se manifestam, e temos aqueles que se manifestam contra e que fazem coisas contra, temos aqueles que torcem a favor e que fazem coisas a favor. Tudo bem? Esses dois grupos? Por que estou falando desses grupos de pessoas? Porque o começo de um ano dentro de uma igreja é igual. Nós estamos no mês de janeiro ainda. Hoje é dia 22, é isso mesmo? Deixa eu ver no meu calendário, que é 22, né? Hoje, não sei se você está tendo a mesma impressão que eu, mas parece que nem virou o ano direito. De tanto que o mundo não parou, parece que é uma correria e parece que só virou mês. Quando alguém fala assim, você viu que já estamos em 2017, virou o ano, feliz ano novo. Que ano novo? Para mim parece que só trocou mês, de tão acelerado e corrido que as coisas estão. E há 22 dias de um ano novo, de 2017, a correria é tanta que parece que já estamos no meio do ano. Se em 22 dias já aconteceram tantas coisas na minha e na tua vida, imagina até dezembro. Eu já estou cansado, em 22 dias já estou, Jesus, preciso de férias. Preciso dar uma parada. O pessoal está falando assim, estamos voltando agora das férias, da praia, já descansamos. Que bom, eu estou precisando parar, porque eu já estou ofegante, em 22 dias. Não sei se você está tendo a mesma sensação que a minha, a mesma impressão que a minha. E olha que eu já viajei, eu já descansei, mas parece que está muito depressa, a vontade de falar, para o mundo que eu quero descer. Dá uma segurada aí, está correndo demais. Quando nós olhamos a situação dessas pessoas que estão no governo, como nós temos aqui o nosso prefeito que acabou de assumir, a gente tem a tendência de pensar onde que isso vai dar. Quando eu olho para o atual presidente da Câmara, eu falo, que bebê mimado, que adolescente. Se você está acompanhando um pouquinho, você vai entender o que eu estou falando. Precisa alguém chegar lá e falar assim, vem cá, senta aqui que o titio precisa conversar com você. Tem mais coisa para fazer nessa cidade, tá? Você quer cuidar de moda, é outra área, não tem nada a ver com política, né? Mas isso aí depois você vai procurar. Aliás, assista o Fantástico hoje, vai passar. São Bernardo vai ser matéria do Fantástico hoje à noite, olha que lindo. Aí você fala assim, nossa, que legal, vai passar com matéria legal sobre a nossa cidade. Irmãos, muito legal. Vergonha alheia, graças ao vereador de São Bernardo, mais votado de São Bernardo do Campo. Né? Mas não vem ao caso agora. Mas quando nós temos ali um governo instituído, a tendência é olharmos e pensarmos assim, até quando vai esse governo? Tem gente que está olhando para o presidente dos Estados Unidos pensando assim, até quando será que dura esse governo? Tem muita gente que está olhando para o Temer pensando assim, até quando vai esse governo? Ou você não pensou assim? Eu pensei assim. E tem muita gente pensando assim, não tem? Só que quando você tem um governo pré-instituído e eleito, como é o presidente dos Estados Unidos, como é Temer, como é o prefeito daqui, como são os vereadores, você não tem só o prefeito, você tem o prefeito, aí você tem junto a ele quem? A esposa do prefeito. Aí quem que você, ou do presidente? Aí você tem quem junto? Os vices, não tem? Vice-presidente, vice-prefeito. Aí ele governa sozinho? Não, ele tem quem? Ministros, ele tem secretários, ele tem vereadores, ele tem assessores. Então você tem uma gama de pessoas, diversas pessoas, uma equipe de pessoas para governarem juntos durante um determinado tempo. Então o nosso olhar, quanto eleitores ou quanto seres humanos comuns e críticos, é olhar e analisar e pensarmos o quê? Até onde eles vão? Até quando eles aguentam? A microfonia aqui, eu já estou fugindo dela. Até quando será que esse governo resiste? Só eu que penso isso? Ou mais alguém já pensou assim ou pensa da mesma maneira? Voltando para a nossa realidade quanto igreja. Começo de ano, as pessoas olham para a igreja, e talvez você esteja nessa mesma realidade, olhando e pensando assim, eu quero ver até onde que os pastores vão. Agora vamos trazer para a gente aqui. Até onde que o pastor Manuel vai? Quero ver se ele aguenta até o final do ano. Aí você fala, eita. Aí quando você fala do pastor Manuel, você não fala só dele, você fala da esposa do pastor Manuel. Mas você fala também de quem? Do filho do pastor Manuel. Caso você não conheça, prazer, eis-me aqui.
Só que você fala também de quem? Da minha esposa. E você fala também das pessoas que estão mais próximas de nós, para os nossos discípulos, você fala da diretoria da igreja, você fala dos professores, você fala do ministério de louvor, você fala de todas as pessoas que trabalham, dos irmãos que vêm ajudar no pastel, talvez você esteja dentro da igreja olhando para aqueles que estão eleitos e governando e pensando assim, quero ver até quando vai, quero ver até quando ele aguenta, quero ver até que dia eles vão suportar, porque há sempre 4 grupos de pessoas, os que olham e são indiferentes, os que olham e não gostam, os que são indiferentes e criticam, os que estão ali do seu lado para te ajudar e dar força, mas tem aquele grupo que não gostam, que são indiferentes e que estão criticando e fazendo de tudo para derrubar. E posso te dizer uma coisa? Tem gente que não vai chegar. Anote isso que eu estou te dizendo, hoje é dia 22 de janeiro de 2017. Tem gente que não chega em 31 de dezembro. E eu não estou falando da liderança, eu estou falando de gente que está falando de gente. Não chega. Porque é nítido quando você vê onde é que está o olhar das pessoas, onde é que está o coração. Nós falamos no passado sobre a mente de Cristo. Aquilo que sai daqui revela o que está aqui. E quando você vê o que sai daqui, você vê a revelação daqui. E aquilo que está na tua mente revela quem de fato você é. As tuas atitudes revelam o que você pensa, revelam o que você é, revelam a mente que você tem. E tem mente que não é mente de Cristo. Então, eu digo a você, de todo o meu coração, de toda a sinceridade, tem gente que não chega até o fim. Tem gente que não vai aguentar o baque. Tem gente que você vai olhar daqui a um tempo e falar assim, gente, mas estava aqui do meu lado, e eu achei que ia... Pois é, não vai. Não assusta não, isso é natural, e é comum na caminhada. E aí eu quero entrar numa palavra aqui com você nessa noite, e eu quero criar no seu coração uma expectativa santa, e uma expectativa poderosa dessa palavra no seu coração. E quando eu falo expectativa, não é expectativa pelo que eu vou te dizer, mas uma expectativa daquilo que Deus vai falar para você em nome de Jesus. Por isso que eu estou preparando o teu coração, que é para você ficar preocupado, falar, nossa, será que eu não vou chegar até o fim? Pode ser que você não chegue até o fim. Porque a minha preocupação é que eu chegue até o fim. Hoje, quando eu conversava com o Carlos, eu falei isso para ele. Falei, Carlos, a minha preocupação é eu chegar até o fim. Né, Carlos? Falei, a minha preocupação não é com o outro, é comigo. Porque eu tenho que chegar. Paulo falava assim, a minha reputação está em Cristo. Porque hoje a preocupação é assim, você está me vendo? Você me viu? Olha eu aqui. Não, a minha reputação está em Cristo, então eu tenho que me preocupar em eu chegar. Se eu chegar ao final, quem estiver comigo vai junto. Agora, se eu ficar me preocupando com quem está indo comigo ou quem não está indo comigo, é capaz de nem eu chegar. Então preocupe-se com você. Você tem que chegar, você tem que ir além, você tem que chegar no final. Preocupe-se em você chegar ao fim. Está entendendo até aqui, irmãos? A gente pode começar a pregar então? Não comecei ainda não. Posso começar a pregar então? Então abra sua Bíblia em nome de Jesus, vamos lá. Você até desanimou depois dessa, né? Vamos fazer de novo? Abra sua Bíblia em nome de Jesus, né? Gênesis capítulo 1, olha que difícil de achar, hein? Eu quero em nome de Jesus que você chegue até o final. Mas eu temo, porque eu acredito, eu acho, tenho quase certeza que tem gente que não vai chegar, mas eu gostaria muito que você chegasse. E essa palavra é para te encorajar, para que você chegue até o fim. O que diz aí? Disse Deus e houve luz. Amém? Pai, nós te pedimos que o teu Espírito Santo continue falando conosco e ministrando o nosso coração. A tua palavra, a tua verdade, aquilo que vem do teu coração. Fala conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos ou que nós gostaríamos de ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Palavra muito simples e muito forte para o meu e para o teu coração nessa noite. Eu quero, como eu disse, que você crie uma expectativa santa, e expectativa santa é quando é uma expectativa daquilo que Deus tem para falar para o seu coração. Esse texto diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. É um dos primeiros versículos da Bíblia.
quando Deus estava então criando o mundo. E na criação, todo mundo sabe, ninguém aqui não conhece esse texto aí, na criação do mundo, ele foi criado pelas palavras, e então Deus disse, haja luz, e houve luz, e assim foi todo o processo, né? Deus foi dizendo as coisas, e disse isso, disse aquilo, as coisas foram tomando forma. Agora sim, em paralelo, não precisa nem abrir, o Paulo vai pôr aqui pra gente, João 1, versículos de 1 a 3, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vamos pensar uma coisa aqui comigo. Volta lá para o versículo versículo 3 de Gênesis 1, Paulo, por favor. Isso aqui, ó, eu fui falar mal do presidente dos Estados Unidos. Ele deve ter posto um pozinho aqui. Só um parênteses, esses dias a gente estava discutindo lá no Yahoo quem era, perguntando, né, a gente ia colocar uma enquete lá no site, quem era a pessoa mais influente do mundo. Inclusive a irmã Isabel tinha comentado aqui, né, nós chegamos à conclusão que o homem mais influente do mundo é o Putin, que é o presidente da Rússia. E as pessoas falaram assim, não é. Eu falei assim, é. Aí eu falei assim, mas por que é? Eu falei assim, porque se ele não te influenciar, ele te mata. Tô mentindo, Ed? Não. Ele é. Vai por mim. Fecha parênteses. Quando você volta ali em Gênesis e disse Deus haja luz e houve luz, eu quero que você preste bastante atenção, porque esse pedaço aqui é bem delicado e exige bastante raciocínio. Vamos lá. A palavra ouve, haja luz e houve luz, é um verbo, o verbo ouve, que é um verbo de existência e um verbo de ter. Existe e tenha. Então, haja luz e houve luz. Então, o haja é uma conjugação do verbo existir, do verbo ter. E quando Deus diz haja, ou tenha, ou exista, ao conjugar este verbo, ele veio a existir, ele veio a ter. Volta lá para João, Paulo, por favor. No princípio era o verbo. Nós falamos que lá o haja luz, o haja é o verbo ter, o verbo existir. E João diz que o princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Presta bem atenção aqui. Quando Deus diz haja luz, é um verbo ter, um verbo de existência. Aí João diz assim, no princípio era o verbo. O verbo haja, lá de Gênesis, é o mesmo verbo usado em João, capítulo 1. Então, o verbo de exista, de haja luz, tenha luz, é aplicado ali em João, dizendo que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus no começo. A Bíblia se explica por ela mesma, é o princípio bíblico da hermenêutica de que ela vai se explicando. Gênesis e João andando juntos. Então, no princípio, disse Deus, haja luz, um verbo ele aplicou um verbo ali de ter, de existência. Lá em João, ele diz assim, no princípio era o verbo. No princípio do quê? Da criação. Então quando Deus diz haja luz e houve luz, lá em João ele fala assim, no princípio era o mesmo verbo, e sem esse verbo nada do que foi feito se fez. Aguenta aí, nós vamos parafrasear isso. Põe aqui pra gente, Paulo, para nós juntarmos os dois versículos. Gênesis 1, e disse Deus, exista a luz, e existiu luz. João 1, e a existência era Deus. Sem ele nada do que existe existiria. Ficou mais claro? Sim? No princípio era a existência, o verbo ter, o verbo existir. E Deus disse, exista a luz, e existiu luz. Aí você vai lá para João. E a existência, o verbo, era Deus. E sem ele, o verbo, a existência, nada do que existe, existência, isso aqui existe, tudo, nós existimos. Nada do que existe, existiria. Se você olhar para o texto original, sem ele nada do que foi feito se fez. Sem ele nada do que existe existiria. Tudo bem, irmãos? Tranquilo? Está dando um nó aí? Relaxa que o Espírito Santo tira depois. Vamos continuar aqui. João 1, põe no versículo 14, Paulo. João capítulo 1, versículo 14.
E o verbo, que verbo que é esse? Jesus. Porém, lá no Gênesis é o verbo o haja, o houver, que significa ter ou existência. Então eu posso dizer que, e a existência, tudo bem? Quem que é a existência? Quem que existe desde sempre? Quem que é o sempiterno? Tudo bem? E a existência se fez... Quem está comigo aqui? Amém? E a existência se fez? E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o que? E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Vamos lá. Deus diz em Gênesis 1, e disse Deus, exista, torne a existência a luz. Obrigado, Samuel. E a luz existiu através de Jesus Cristo, aquele que é o sempre eterno, aquele que é o dono de toda a existência, que existe desde sempre. Ele trouxe a luz, e a luz existiu. Aí João fala assim, a existência, o próprio Jesus, aquele que existe desde sempre, era no princípio, ele estava no princípio, ele estava com Deus, porque ele é o próprio Deus, a existência é Deus. Aí quando chega no versículo 14 do capítulo 1, ele fala assim, a existência, o verbo existir, se fez carne, e habitou aqui, entre nós, cheio de graça e de verdade. E não é que ninguém viu, que nem um fantasminha camarada, o Gasparzinho, não. E vimos a sua glória, contemplamos como a glória do único Filho de Deus, o unigênito do Pai. Tudo bem até aqui, irmãos? Estamos caminhando junto? Eu estou te dando as lições para você compreender de quem nós estamos falando, do poder de Deus, de quem é que caminha com a gente, de quem é que está em nós e para nós e a favor de nós, para que você não caia, para que você não pare, para que ninguém olhe para você no dia de amanhã e fale assim, caramba, estava aqui do meu lado, para que não aconteça igual nós estávamos pensando com relação aos governos. Vamos continuar aqui, versículo 16, Paulo. Irmão, isso é muito louco, irmãos, só você não viajar comigo aqui. Pois todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Aí você precisa pegar um pouco da língua portuguesa, olha que revelação profunda. Plenitude significa completo, pleno ou cheio. É o estado daquilo que foi feito na totalidade, que atingiu a avaliação ou medida máxima. Aguenta aí, vamos recapitular. No princípio lá, Deus disse, exista a luz. E através de Jesus, no poder de Jesus Cristo, a luz veio a existir. É mais ou menos isso aqui, apaga aí por favor essa luz aqui. Quando eu falar assim, você acende. E disse Deus, haja luz e houve luz. É isso. Não, é só para você poder, né? É mais ou menos isso. Porque, apaga de novo. Não existia. Mas o poder do verbo existir, quem é o verbo? Deus. Então quando Deus usa o nome de Jesus, ou verbo Deus, ou verbo Jesus, ele fala assim, exista a luz, e a luz existiu, ela toma forma, ela se materializa mediante ao poder do nome de Jesus, do nome do verbo, lá no Velho Testamento, lá em Gênesis 1, quando chega em João fala assim, então, mas espera aí, o verbo que tomou existência e que trouxe as coisas e que materializou tudo o que vemos e que vimos, era o próprio Jesus, era a própria existência, aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, o verbo que se fez carne, estava lá no princípio, junto com Deus. E peraí, melhor do que isso, sem ele, sem a existência, sem o verbo, sem Jesus, nada da luz, do sol, das estrelas, eu e você, nada do que existe existiria se não fosse por Jesus. Aí ele continua falando assim, e pior, ou melhor,
esse cara, esse Jesus, esse verbo, essa existência, ele assumiu a forma de homem e habitou entre nós. Não bastasse a existência materializar a luz, o sol, as estrelas, os animais, os seres humanos, ele, a própria existência, se materializou em ser humano. Está comigo aqui? E habitou entre nós, e habitou entre eu e você. Aí João fala assim: e nós vimos ele olho a olho, nós pegamos, nós apalpamos, nós convivemos com ele, e vimos a sua glória, e vimos a ele como unigênito, único, todo-poderoso do próprio Pai, aquele que tinha o único que tinha a glória de Deus aqui na terra, porque a existência que era capaz de materializar as coisas, se automaterializou entre nós. Filipenses vai dizer assim: e ele não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Está dando para entender? Tudo bem até aqui? Aí João dá mais um passo e fala assim: todos nós recebemos desse cara que estava aqui andando com a gente, o tal do verbo, do Jesus, da existência que materializava as coisas e se materializou, e nós recebemos dele a plenitude. Quando nós o recebemos, tudo o que ele fazia, o que ele fez, toda a materialização que ele criou, quando fez o mundo, quando criou as coisas, quando formou todas as coisas e todos os seres humanos e toda a terra e tudo que nela há, quando ele mesmo se esvaziou e se materializou aqui na terra, ele próprio, todo esse poder, e nós, quando o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos em nosso coração a plenitude e a graça, sobre toda a graça, dentro de cada um de nós, de tudo o que essa existência é. Ai, quem está comigo aqui? Está dando para entender isso, irmão? É muito, muito louco você compreender que toda essa extensão da existência e do poder de Jesus Cristo, toda essa monstruosidade capaz de materializar a criação do universo, de materializar a sua própria vida e vir aqui habitar entre nós, ela hoje consegue como é que é a palavra? Ela consegue se limitar a estar dentro de mim e de você. Por que se limitar? Porque ela poderia nos explodir, mediante o seu poder e a sua glória, mas pela plenitude e pela graça, favor imerecido, ele habita dentro de nós, cheio de graça, cheio de verdade, de favor imerecido, e ele simplesmente vive em mim e em você. Esse mesmo verbo da vida que criou todo o universo, que materializou todas as coisas através do verbo da existência, que se automaterializou entre nós, escolheu viver dentro de você e dentro de mim. Eu não sei para você, mas isso para mim é loucura demais. Para mim é grandioso demais saber que eu sirvo a um Deus tão grande, mas tão grande, tão maravilhoso, que escolheu habitar dentro de mim. E aí eu vou um pouquinho mais longe com você. Pensa comigo. Tudo bem até aqui, entenderam, né? Jesus, que materializava a formação do mundo lá em Gênesis, é o mesmo Jesus que é o verbo de João. E é o mesmo Jesus que se materializou em forma humana aqui na terra. É o mesmo Jesus que habita em nós, em toda a plenitude. Quando Jesus veio habitar no meio do seu coração, quando nós recebemos a Cristo como nosso único e verdadeiro Salvador, esse mesmo Jesus Cristo habita em cada um de nós. E não é pela metade. Entende isso? Jesus é todo poderoso, mas na hora que você o aceita, ali eu vou entrar só um pedacinho, porque não vai caber tudo. Já no irmão que é mais fortinho, ali cabe. No irmão magrinho, não cabe tudo.
Na criança, então não vou nem entrar, né? Esperar crescer um pouco. Não. Quando ele vem com tudo. Cheio de poder e de graça, porque a plenitude é o completo dentro de cada um. Jesus muda. Deus muda. Tanto não muda que em Gênesis o verbo ter e existir materializava as coisas através da palavra. Em João, o verbo se fez carne através da palavra. Então, se hoje eu tenho no meu coração, você tem no seu coração, o mesmo Jesus, o mesmo Deus habitando em nós, com a mesma plenitude, com a mesma graça, com a mesma verdade, seríamos hoje capazes de materializar as coisas através do verbo, da existência dentro de cada um de nós? Tempo, valendo. Sim ou não? Hã? Ponto para os meninos. Sim! Porque não sou eu, mas é o verbo da existência que habita em mim, cheio de graça e a plenitude toda de Deus que habita em mim. Você entende isso? Olha o que acontece aqui, ó. Coloca pra gente aqui, por favor, Paulo, Lucas 10, 19. Olha que loucura, irmãos. Você ainda não está entendendo. Eu falei para você no comecinho, peça para que Deus gere uma expectativa santa no seu coração daquilo que Ele vai falar com você. Se você gerar uma expectativa santa, Deus vai te impactar, mas você tem que gerar isso, para Ele poder invadir teu coração aí. Lucas 10, versículo 19, olha o que Jesus fala para os discípulos: eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Certo? Quem deu autoridade para os discípulos? Acabou. Ele foi lá e deu autoridade. Paulo, põe outro texto aqui, Atos, versículo 3, capítulo 6. Todo mundo conhece esse texto aqui. O Paulo é rapidão, olha. Atos 3, versículo 6. Disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazareno, anda. Tem outra versão que eu gosto mais, que diz assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E aí Pedro dá ao coxo, na entrada da cidade, dois verbos. O verbo da existência está dentro de Pedro, porque ele recebeu autoridade da parte de Jesus Cristo, e dentro de Pedro habita a plenitude da graça da existência do verbo da vida, e a capacidade, a autoridade e o poder de materializar as coisas, de materializar as palavras. E aí Pedro olha para aquele coxo e fala assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E então ele lança sobre aquele coxo dois verbos: levantar e andar. Não, você não está comigo essa noite, não. Estou sozinho aqui, você não está comigo. Você não está entendendo, não. Ele lança duas palavras, dois verbos. E nós estamos falando de verbo desde Gênesis. Do verbo haja, do houver, ter e existir. Em João, do verbo da vida que habitou entre nós. Do verbo da plenitude que enche o nosso coração. De Jesus que vai e fala para os discípulos: vai e tem autoridade, vai e faça. E quando Pedro encontra com o primeiro coxo ali, manco, do nada, pedindo dinheiro, ele fala: olha, o que eu tenho? Eu tenho o verbo da vida. Eu tenho palavras que se materializam. E eu vou te lançar dois verbos: levantar e andar. Ele levanta e anda. Nós temos dentro de nós a mesma plenitude da graça de Deus. É a mesma, não mudou, é a mesma coisa, não mudou. E aí nós podemos aqui andar e passear pela palavra de Deus, e nós podemos encontrar inúmeras passagens como essa. Inúmeras, podemos ver histórias de Paulo, histórias de Pedro, histórias de João, e histórias de Jesus, então, incontáveis, de curas e milagres, de sinais e maravilhas, que eles fizeram pelo poder da palavra. Jesus dá de cara com o cego, aí o cego está lá clamando por ele, aí Jesus olha para ele e fala assim: o que queres que eu te faça? O cego falou o quê? Sei lá, talvez um cão guia, né? Tá meio difícil aqui, uma varinha. E Jesus responde o que para ele? Então vê. E ele viu. Tudo poder na palavra. E essa mesma plenitude habita em mim e em você. Amém? Posso um pouquinho mais longe?
Nós cantamos aqui hoje sobre a unção. Renova a unção que está sobre nós. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Todos nós que temos a plenitude da vida de Deus, nós temos essa unção para orar, para pregar, para profetizar, para curar as pessoas? Todos nós temos? Amém? Por que não acontece? Por quê, né? Tem dois motivos. O primeiro, permissividade de Deus. Amém? Ai, pastor, vem orar aqui pelo enfermo. Aí eu fui lá, orei pelo enfermo, o enfermo morreu. O pastor não tem fé. A plenitude, né? Ei, chá, não, né? Às vezes não era, né? Às vezes não era da vontade de Deus curar, então, né? Primeira coisa é essa. A segunda coisa que eu vejo muito claro na palavra de Deus é que, assim, ter a Jesus Cristo no nosso coração como nosso único e verdadeiro Salvador, habita em nós a plenitude dele e a graça e ponto final, certo? Aceitou Jesus, amém, glória a Deus, tem Jesus, você vai para o céu, irmão. Isso é inegável. Isso é só você pegar lá o texto do ladrão da cruz. Hoje estarás comigo onde? Paraíso. Então, acabou. Não tem, não tem nada que refute isso, não tem nada que vá contra essa coisa de, mas você precisa. Não, aceitou Jesus Cristo? Você vai para o céu. Agora, a questão de você curar as pessoas, ou de você ter essa autoridade para que as coisas que você diz se materializem, aí envolve uma unção especial. Por isso nós cantamos sobre isso hoje. E, irmão, ir para o céu é uma coisa, ter uma unção para curar, ter uma unção para isso ou para aquilo, para materializar as coisas, é diferente. E eu vou te explicar como que isso funciona. Por exemplo, eu posso ir ao céu sem o poder de materializar as palavras à minha volta? Posso? Posso? Sim. Sim. Ah, pastor, mas eu nunca orei, alguém foi curado. Mas isso é coisa dos Estados Unidos. Mas pastor, eu nunca orei assim e a pessoa foi curada, mas significa que eu sou salvo? Se você entregou a tua vida para Jesus, sim, você é salvo, você vai para o céu. Uma coisa não tem a ver com a outra. Existem pessoas que oram e as pessoas são curadas. Existem pessoas que oram e as pessoas não são curadas. Uma coisa não tem a ver com a outra. Estou falando de cura porque foi o exemplo que eu usei aqui de Pedro, mas podia ser qualquer outra coisa. Agora, existe uma diferença muito grande entre eu ir ao céu e eu ir ao céu sendo alguém que tem um dom especial, uma unção especial para fazer coisas especiais sobre a terra. E eu vou te explicar isso agora, que é onde eu quero que você seja mais impactado em nome de Jesus. Não estou dizendo que você não será, mas estou dizendo que você pode ser. E talvez, se você ainda não é hora de abrir a cabeça e abrir a mente e falar: Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero que a tua oração mude em nome de Jesus para alcançar coisas maiores. A gente sempre fala isso aqui na igreja. Eu não quero que você seja estacionado, quero que você vá além, quero que você suba degraus, que você vá mais alto. Porque tem igrejas que você vai que a única pessoa capaz de orar por você é o pastor. Se o pastor não orar, aí não funciona. Se o presbítero, missionário não orar. Não, aqui, irmãos, eu quero em nome de Jesus Cristo que a pessoa que está do seu lado ore por você, você seja curado. Em nome de Jesus. É isso que eu quero. Eu quero que crianças orem por você, você sare. Em nome de Jesus Cristo, eu quero que os adolescentes façam orações e pessoas sejam salvas. É isso que eu quero. É o desejo mais profundo do meu coração. Porque a glória não é minha. A glória é de Deus. Quem faz a obra é Ele, tudo é dele para Ele. E se eu começar a chamar para mim, meu irmão, não vai acontecer nada aqui dentro. Então eu quero que Ele faça, então por isso que eu estou te dando a receita, amém? A receita é essa, vamos lá. Eu posso sim ir ao céu, mas eu posso não materializar as coisas à minha volta por uma questão muito simples. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes, nós somos cristãos, nós vamos ao céu, entregamos nossa vida para Jesus, mas a nossa conduta não condiz com aquilo que o Espírito Santo diz de fato, com o que devemos ser. Vou te dar aqui um exemplo muito, muito bobo. Quando nós recebemos a Deus, a Jesus Cristo, nós temos em nós a plenitude. Então, como eu acabei de explicar, você vai dizer assim: mas pastor, você acabou de dizer que se eu tenho a plenitude, então eu tenho tudo que Jesus tem. Eu acabei de falar isso, não acabei de falar isso?
Aí você vai dizer assim, está se contradizendo no púlpito, hein? Pastor Manuel está dando muita folga para esse menino. Pastor Manuel tá soltinho demais já, né? Não, vou te explicar isso, irmão. Quando eu recebo a Jesus, sim, eu tenho toda a plenitude do Espírito Santo, toda a plenitude de Deus, de Jesus habita em mim. Mas eu preciso sim daquela autoridade que Jesus Cristo deu aos apóstolos para que eles pudessem fazer as coisas em nome de Jesus Cristo. Como que isso acontece? Vou te dar um exemplo. Às vezes nós somos evangélicos, só que se você é um cristão que não bate muito com as coisas de Deus, que a gente aceita Jesus, mas às vezes a gente é meio bobo, né? Que a gente aceita, a gente vai aceitando e vai nos até te endireitar, às vezes demora um pouquinho, né? Aí tem uma história engraçada, que tinha uma pessoa assim, que meu pai estava orando uma vez, eu já contei isso aqui, mas vou repetir a história para você conhecer. Crente, já tinha entregado a vida para Jesus, tem alguns anos, eu já falei isso aqui, alguns irmãos conhecem a história, mas para quem não conhece, eu vou repetir, para quem já conhecer, eu vou reforçar. Crente já era salvo e tal, já tinha ali a plenitude de Deus na vida dele, só que ele não, obviamente, não operava essas coisas, por uma questão simples, ele envergonhava o evangelho, embora já tinha entregado sua vida para Jesus, já era salvo. Então meu pai começou a fazer uma oração abençoada pela vida dele, uma oração santa, uma oração boa, que dizia assim, que a alma dele fosse entregue, que a carne dele fosse entregue a Satanás, para destruição. Ó, a oração. Aí eu vou te contar o caos simples. Imagina uma rua igual essa aqui da nossa frente aqui, essa rua aqui, no rua da igreja, simplesinha a rua aqui, né? Não tem muito movimento. Aí imagina um cidadão andando nessa calçada aqui, né? Aí do lado de lá, vinha vindo um caminhão do lixo. E como você sabe, o caminhão de lixeiro é um caminhão que anda numa velocidade incrível. Esses caminhões são turbinados. Esses caminhões têm uma velocidade descontrolada. Eles precisam ser urgentemente controlados, né? Eles levam multa direto. Nós estávamos aqui ontem cuidando do pastel ali, passou o catalixo ali, os irmãos que estavam ali fora viram, que é uma velocidade de 5 por hora absurda. Então o caminhão de lixo estava no caminhão de lixo naquela mão para cá, e este homem andando na calçada de cá. E, estranhamente, o cidadão voou daqui uns 30, 40 metros para lá, para baixo da roda do caminhão de lixo, e o caminhão de lixo passou em cima da cabeça do cidadão. Cuidado com o coração do pastor Manuel, irmão. A gente ainda não começou a orar assim por você. Ai, pastor, isso não é de Deus. Põe aí, Paulão, 1 Coríntios 5:5. Você está achando que eu vou pregar aqui no meio de Deus? Vamos lá, 1 Coríntios 5:5. Põe aí. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O cara era salvo? Era. Tinha a plenitude de Cristo na vida dele? Sim. Mas a carne envergonhava Jesus Cristo. O que Paulo falou? Destrua a carne. O pastor Manuel já fez uma oração dessa e funcionou. Hashtag fica a dica. Continuando aqui. Esse tipo de pessoa, irmãos, se ele fizer uma oração, as palavras dele materializam alguma coisa? Não. Está entendendo por que não é todo mundo que materializa aquilo que Deus tem para a vida? Está entendendo? Está começando a abrir o leque? Agora, por que isso acontece? Eu vou te dar um exemplo. Tem uns irmãos aqui que já sabem, fecha a boca aí, hein? Não é qualquer um que tem unção para fazer isso. Quer ver o exemplo? O rei Davi foi ungido por Deus? Sim ou não? Não. Olha, eu desconstruindo teus pensamentos aqui. Quem foi ungido por Deus foi o filho caçula de Jessé, um menino que ficava lá no fundo, cuidando do rebanho, atrás das malhadas, que fedia a ovelha. Aquele menino caçula, depois de ser ungido, se tornou o rei Davi. Na mesma linha de raciocínio, o profeta Samuel foi ungido por Deus? Não. Quem foi ungido por Deus foi um menino de 8 anos de idade que morava na casa de Eli, que sequer sabia diferenciar a voz de Deus da voz do profeta Eli. E Deus o chamou 3 vezes durante a noite. Ele nem sabia que era Deus que estava chamando ele. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Deus não unge personagem.
Por isso que tem gente que não tem unção de Deus. Por isso que não adianta você pregar, não adianta você cantar, não adianta você falar, não adianta você orar, não adianta você rir, não adianta você falar o que você quiser, porque Deus não unge a máscara que você usa, Deus não unge a tua soberba, Deus não unge a tua falsidade, Deus não unge personagem, Deus não unge a tua máscara, essa coisa que você acha que é. Deus não unge isso. Por isso, entre plenitude e ter unção para fazer as coisas de Deus, há uma distância, há um abismo enorme. Por isso a igreja de hoje não responde ao chamado de Cristo. Por isso você ouve pessoas que fala bem, canta bem, quer cantar bem, irmão, chama Ivete Sangalo. É uma das melhores artistas do mundo hoje, e vai falar que ela não canta bem? É uma das mulheres mais completas, canta, compõe, toca, é incrível que unção que ela tem. Nenhuma. Agora você me fala para mim o quê? Que você canta bem? Parabéns. Você fala bem? Show de bola. Fala bem, irmão, tem muita gente que fala muito melhor do que eu, e nem crente é. Deus não unge em personagens. O mundo está cheio de personagens, de caricaturas, de avatares, de seres híbridos, e está falando assim: não, mas eu sou ungido do Senhor, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Não tem, porque não tem unção. Então há uma diferença. Por isso que as coisas não se materializam. Por isso que quando ora por um enfermo, ora por algo, ora por um emprego, ora por qualquer coisa que seja, elas não acontecem, porque não passam de personagens. Você está me entendendo em nome de Jesus? Está à nossa disposição, está dentro de nós a unção de Deus, a unção do Espírito Santo, a mesma lá de Gênesis, a mesma de João. O verbo, a plenitude, o poder está dentro de mim, está dentro de você. Mas o que falta? Você deixar de ser um personagem e passar a ser o menino Samuel de 8 anos de idade, e passar a ser o menino caçula de Jessé, que quando Samuel chegou lá, falou assim: Jessé, cadê seus filhos? Não, olha, eu tenho esse aqui ele é Globetrotters e tal, esse aqui é escalador de montanhas, esse aqui ele faz não sei o que. Não é nenhum desses, porque todos esses daí são personagens. Eu quero saber do ser humano. Por isso que nós não temos essa unção, porque nós somos personagens demais. Deus não unge ícones, irmão. Deus está procurando pessoas simples e comuns, e nós temos vivido muito mascarados. Tem uma música do Thales que fala: quem é você? Como você se veste? Que máscara que você veste? Quem de fato é você? Tem uma música do Amaury Fontinelli que eu gosto muito, que ele fala assim: eu não sei, eu só sei que o travesseiro é quem diz se realmente a gente é feliz. Quando você põe a cabeça no seu travesseiro, aí você sabe quem você é. Porque aqui, meu irmão, aqui, hashtag todo mundo feliz. Deus não vai ungir personagem, meu querido. Enquanto você for um personagem, uma caricatura, enquanto você for uma cópia da sociedade, enquanto você for alguém semelhante àquele alguém, uma cópia de alguma coisa, você só vai ser uma cópia. Você só vai ser alguém parecido com um crente. Você só vai ser alguém igual. Mas eu quero que você entenda que a plenitude, que a graça, que o verbo, que o poder está à tua disposição, ainda que hoje você seja apenas um personagem, mas ele continua à sua disposição. E qual que é o segredo? Deixe de ser um personagem e passe a ser alguém de verdade. Diante do pastor Alexandre? Não! Diante de Deus. E aí você vai ver as coisas que você fala se materializarem. Vou te dar 3 exemplos muito rápido. Eu não cheguei a conversar com eles, mas eu sei que eles vão me autorizar a falar. O irmão Ed e a irmã Ione, agora todo mundo sabe, né, que eles mudaram de casa. A gente conversava bastante sobre isso. E o plano, né, era a mudança em janeiro de 2018. Era o plano deles. E eles começaram a orar. E começaram a declarar, a profetizar sobre a própria vida deles, bênçãos. E nós começamos a orar e começamos a abençoar. Começamos a exercitar a plenitude de Deus no nosso coração e eles no coração deles. E em 22 dias, que é o que nós temos nesse ano,
houve uma reviravolta tão grande. E a materialização do verbo que se fez carne no coração deles, na vida deles, e aquilo que era para acontecer em janeiro do ano que vem, as irmãs aqui conheceram essa semana. Amém? Há sonhos no coração daquele menino ali, ó. Semana passada fui dar um abraço nele ali, falei, e aí, mano? Aí ele começou a rir, porque o Kleber, quando tá nervoso, ele ri. Nervoso assim, de ansioso, ele dá risada. Aí ele começou a rir assim, falei, ih, ele dá risada. Aí eu falei, Kleber, você faz o seguinte, mano. Pega a Mariana e começa a orar, velho. Aí, aquele jeitinho travado. Aí ele veio aqui, sentou, tocou. Acabou o culto, fui conversar com ele. E aí? Eu tava lá tocando e orando. Oh Deus, se não for, tira de mim, se não for, tira de mim, se não for, tira de mim. Falei, já era, mano. É pra ser. Você vai saber, não vou te contar o que é não. Calma aí, vai chegar a hora, você vai saber. Coisas que nós temos orado, que ele tem orado, e Deus está materializando. Pela fé e porque há um mover, um caminhar e há uma unção sobre a vida dele. Nós temos orado, temos pedido, temos clamado a Deus. Você vai descobrir coisas, irmãos, sobrenaturais, absurdas que vão acontecer. Não vou te falar o que é, mas você vai descobrir. Dia 6 de janeiro, eu recebi uma ligação que eu assustei. Não vou te falar o que é, só para te curioso. E aí eu contei para minha esposa, nós oramos. Falei, o que eu faço agora? Ela falou assim, seu pai é um homem de Deus, fala com ele. Sentei com meu pai, conversei com a minha mãe, nós estamos orando. Não vou te falar, na hora você vai saber. É uma decisão muito séria que a gente tem para tomar. Digo eu, minha esposa, pastor Manuel, Vera. Não vai influenciar nada, aqui assim, diretamente nada. Papai vai perguntar tudo, você não vai ficar livre de mim, vai ficar tranquilo. Você que já estava assim, ele vai embora. Não vou ficar aqui. Vai ter que me engolir, olha o som do Zagalo aí, ó. Vai ter que me engolir. Mas é uma decisão tão séria que vai virar muito a minha vida de cabeça para baixo. De coisas que eu tenho orado e Deus está materializando através da plenitude do Espírito Santo. Aprenda a fazer isso. Mas o primeiro passo é deixar de ser um personagem. Para de falar que você é crente. Para. Seja um. Seja crente. Para de falar. Mas eu vou à igreja. Não, seja. Nós temos sonhos e planos tão grandes para a tua vida aqui dentro. Você acha que você entra aqui, que legal, a gente se reúne lá naquele salão legal. Irmãos, se você soubesse o quanto que os pastores dessa igreja sonham com você, com cada adolescente, com cada criança, com cada jovem, cada adulto. Os irmãos se lembram, o irmão Kleber veio aqui esses dias e falou assim, olha, eu quero que o irmão Vicente veja esse templo pronto. Os irmãos se lembram disso? Porque ele está sonhando mais alto. Porque às vezes você está entrando aqui e saindo assim, legal, não, vamos à igreja, vamos lá. Não, irmãos, a plenitude é maior, o sonho é maior, o desejo é maior, é continuar declarando para que as coisas se materializem, mas para isso precisamos deixar de ser um personagem e colocar em prática a vida de Deus em cada um de nós. E eu quero que você faça isso em nome de Jesus. Para que Deus te unja e te use, você tem que deixar de ser um personagem, para que seja ungido. E aí para você ver como que a coisa é tão séria, o último texto que nós vamos ler, Atos 10, 38. O negócio é tão sério, que se você acha que essa unção está disponível para qualquer um, Atos 10, 38 diz assim, concernentemente a Jesus de Nazaré, ou em outras traduções diz assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, ou ali como diz, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A quem que Deus ungiu com o Espírito Santo e poder? A quem que Deus ungiu? Quem que Deus ungiu? Você está entendendo o que eu estou te falando nessa noite? Deus ungiu o próprio Filho com o Espírito Santo e com poder, e a partir daí, ele andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
Nem Jesus era um personagem, irmão. Amém? Deixa de ser um personagem para Deus te ungir, para Deus te usar poderosamente. Eu sei que tem gente aqui que já é usado, que já é ungido, porque já não é um personagem mais, já deixou isso lá atrás, já esqueceu disso há muito tempo. Quanto mais rápido você deixar de ser um personagem e passar a ser alguém como o menino Samuel era, como o menino filho caçula de Jessé, mais rápido você será ungido, e mais alto você vai voar, e mais longe você vai chegar no nome de Jesus Cristo. Então, faça isso quanto antes em nome de Jesus, e você vai ver coisas incríveis acontecendo na tua vida. E não se assuste quando você vê acontecendo na vida dos outros e não acontecendo na sua. Porque você fala assim, mas por quê? Por que na vida do Paulo? Por que na vida do Marcos? Por que na vida do Getúlio? Por que não na minha? Porque deixamos de ser personagens. Está entendendo isso em nome de Jesus? A palavra de Deus é tão simples, tão maravilhosa e tão poderosa ao mesmo tempo. Amém? Desculpa estourar o tempo aqui, irmãos. São 8:01. Quero que Deus te abençoe. Chama meu pai aqui na frente, que ele tem um recado para dar aqui. Quero que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém?